Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando o tempo da reflexão. Hoje, o convite é para a doação do excedente de energia que eventualmente estejamos apresentando nos 3 níveis corpóreos que possuímos: o espiritual, o perispiritual, que é o ectoplasma, e também a energia magnética, que é relativa ao nosso corpo material. Dentro de minutos, com a graça e a permissão de Deus, apesar de não sermos dignos, estaremos reunidos com este objetivo de doarmos a favor da utilização dessas forças pela espiritualidade. Até já. Gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje o convite é para que nós doemos o excedente das nossas energias que eventualmente estejamos apresentando. Quer seja no nível espírito, quer seja no nível perispírito, que é o ectoplasma, material assim de grande utilidade para que a espiritualidade trabalhe, principalmente com espíritos suicidas, as formas ovoides, com sofredores, espíritos que estão nas regiões umbralinas. É um material extremamente plástico, muito utilizado no socorro daqueles irmãos, companheiros que ainda estão na 4ª dimensão. E também a nossa energia magnética, que será oferecida ao Mestre Jesus. Todas essas energias nós possuímos normalmente em abundância, transbordando. E nunca é demais relembrar, apesar de sermos repetitivos, que quando
apresentamos esta situação de sobra de energia e não as direcionamos de uma forma conveniente pelo nosso livre-arbítrio, como vamos fazer hoje, encaminhando a Jesus para que as retifique, nós estaremos assim fazendo o quê? Propiciando a aproximação de obsessores, de sofredores e de vampiros. Sim, muitos vampiros, encarnados e desencarnados, se aproximam de nós para, como o próprio nome diz, vampirizar essas energias, quer dizer, retirá-las para o seu uso, como faz um parasita em relação a uma planta, sem a nossa permissão, sem que percebamos. E como é que eles se aproximam? Pela nossa frequência mental. Nós temos uma frequência mental extremamente baixa, estamos num planeta de provas e expiações e eles estão caminhando conosco, eles convivem conosco. Espírito não está lá em cima e nós aqui embaixo. É uma correlação diária, dioturna. Eles estão junto de nós e nós estamos junto deles. Como é que se faz essa ligação? Pelo pensamento. É como se você transmitisse um programa de TV, por exemplo. Você vai transmitir um programa de TV na frequência que se utiliza a Rede Globo. Então, quem tiver um aparelho correspondente que sintonize lá na Rede Globo é você quem estará entrando em sintonia com a pessoa que está vendo você. Existe ali uma frequência que se casa, que nós chamamos de ressonância. E nessa junção, nesta força que estamos recebendo da espiritualidade, dessa orientação, doando a energia, nós não correremos mais esse risco. Nós estaremos assim cientes do excesso, estaremos cientes da proteção, que se eventualmente não houver excesso, estiver déficit, nós seremos repostos em quaisquer níveis que seja, porque, por exemplo, eu posso ter excedente espiritual, posso ter excedente de ectoplasma do perispírito, mas magneticamente eu posso estar um pouco baixo ou baixa. E o que acontece? Eles repõem. Não existe hipótese alguma de ser retirado algo que não esteja de fato sobrando. Não é exagero dizer que a espiritualidade de luz jamais, jamais fará algo para nos prejudicar, para nos trazer algum prejuízo, mínimo que seja, a favor de algum elemento socorrista. Então, esse é o nosso motivo da nossa reunião de hoje. A colocação das águas é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água após a fusão das energias, quando nós fazemos a nossa prece final, fluidificada ou magnetizada ou benzida. Então, nós estamos sendo convidados a esta situação da doação espontânea do excedente de energias. Sempre lembrando que quando nos encontramos com alguém, quando nós nos aproximamos de alguém, existe ali uma interposição de auras, de campos eletromagnéticos. E nessa convivência, estar próximo de alguém ou de um grupo, isso em casa, isso no trabalho, isso no dia a dia, mesmo hoje com a pandemia que estamos assim uma parte fazendo home office, restrito em nossos lares, sendo convidados a tomar essa providência, essa cautela, em nome da proteção do nosso próprio corpo e dos outros também, o que é que acontece? Nós, ao interagirmos mentalmente com as pessoas, quer seja via vídeo, quer seja via uma mensagem do WhatsApp ou Facebook, você está facilitando, você está fazendo uma ressonância, você está entrando em conexão com aquele assunto, com aquela onda que foi enviada. Ah, mas eu não estou vendo a pessoa, mas você está entrando, porque você está entrando lá pelo teu livre-arbítrio.
Nós temos essa possibilidade. Nós temos hoje conhecimento suficiente para saber escolher o que é que nós vamos fazer, o que nós vamos reter e o que nós devemos dispensar. Por exemplo, se eu estou sendo convidado a uma atitude para uma sala de discussão, onde vai ser projetado ali um ódio, um rancor, uma raiva, uma situação de vingança, que às vezes eu perco o meu norte e eu fico às vezes até com vontade de ir lá e esganar a outra pessoa, mesmo ela estando distante, mesmo não sendo da minha convivência, o que aconteceu? Eu entrei nessa ressonância. Eu estou nessa faixa. Aí fica muito mais fácil para os obsessores, sofredores e vampiros se aproximarem de mim e retirarem esse excedente de energia. Então nós devemos evitar essas situações. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para amar. É outro caminho. Não tem outra alternativa. E aquela situação da mulher adúltera que seria apedrejada, ela tem que ser recordada todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os momentos, quando somos convidados a atirar a primeira pedra. Se nós queremos evoluir, queremos crescer, queremos nos habilitar a ir ao mundo de regeneração, é necessário que façamos esta devida higienização mental para podermos proporcionar condições mínimas, olhe bem, mínimas, de começarmos uma nova escala evolutiva dentro do mundo de regeneração. Nós não vamos chegar lá no alto. Nós vamos ter o mínimo essencial para começarmos um novo projeto de vida, um novo projeto de luz, ganhando assim possibilidades de ajudarmos aqueles que ainda foram migrados para outros orbes, que é o que está acontecendo agora, que vai acontecer maciçamente, já está acontecendo essa migração e vai acontecer cada vez mais. E nós, ganhando entendimento, não deixaremos de ajudar aqueles que amamos, que ainda não encontraram a sua luz e o seu caminho. Então, eu gostaria que nós pudéssemos nos preparar para esta doação através de uma reflexão. Eu vou ler aqui um pequeno trecho do livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, sempre lembrando que se você depois achar livros escrito Irmão X como o autor espiritual, é porque houve necessidade de alteração do nome do autor enquanto encarnado por questões legais. Mas Irmão X é o pseudônimo espiritual de Humberto de Campos. Um livro maravilhoso. Então vamos refletir nesse ensinamento que ele nos traz. E o capítulo que eu vou ler um trecho, ele chama-se o capítulo 4, A Família Zebedeu. Lembrando que Zebedeu era o pai de Tiago e João, que foram servir na seara do Cristo como apóstolos. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino, exclamou o velho pescador, e, dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Disse Jesus: Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número,
é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhes as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem-intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrarmo-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso vos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Que assim seja. E dessa forma fica esse texto para nossa reflexão. Fica esta leitura, entendendo que estamos ainda distantes da prática do amor, da misericórdia, do entendimento da mensagem do Cristo. Estamos muito distantes. Não adianta dizer que você frequenta o missal, não adianta você dizer que frequenta o culto, não adianta dizer que você sabe a Bíblia do primeiro versículo até o último, não adianta ler as obras espíritas, conhecer o Pentateuco, de nada adianta retórica. O que nós precisamos é de prática. Você pode autodenominar-se ateu, mas se você praticar a lei do amor, a lei que Jesus ensinou, você sim estará cumprindo o que o Mestre disse. Faça ao próximo o que gostarias que fosse feito para você. Ao longo do tempo, nós moldamos a nossa vida com crenças que não condizem com os ensinamentos que Jesus trouxe.
ao longo do tempo, caímos nas armadilhas dos cultos, dos símbolos, dos rituais que nos induzem a achar que estamos nos preparando para a vida eterna. Engano, engodo. Nós nos distraímos, isto sim. O resultado é essa sociedade heterogênea que estamos vivendo, num tempo de egoísmo, num tempo de fome, num tempo de violência, num tempo que nós não olhamos o nosso semelhante, que não nos importa o que está acontecendo com os outros. Por isso, humildemente, nós estamos sendo convidados a refletir. Que existe uma força muito maior do que a nossa vontade. O imponderável é o que estamos vivendo. Notem que todos achavam que fosse uma coisa ali que não fosse nada. Como um dia de chuva. Mas não foi. Não está sendo e não será. E se nós não nos atentarmos, não é uma ameaça, é um convite à reflexão. Novas situações virão. O momento é de transição. É como você ir lá e fazer um parto. Tem que nascer. Não importa como. Vai nascer. Está nascendo. E não adianta nós espernearmos, porque nós estamos sendo, não à toa, fomos preparados para o que estamos vivendo. Então, a prática do amor, ela tem que ser base, alicerce, a pedra angular da nossa vida, do nosso caminho, de não querer se vingar, de não querer levar desarmonia, de não querer levar violência. Quem faz isso não está dentro da lei que Jesus nos deixou. E lembrando, nós temos livre-arbítrio. Eu escolho o que eu semeio, colherei com certeza. E não nos esqueçamos, a vida não cessa com a matéria. A vida continua. É um eterno nascer, desencarnar e renascer. E assim será. Não é outra forma que não seja essa. E nós somos convidados a fazer essa reflexão. Conhecimento para isso nós temos. Então nós temos que nos policiarmos, vigiar e praticar a lei do amor. Para aí sim dizer, eu sou seguidor da doutrina de Jesus Cristo. Eu tenho ele como meu ídolo, como aquele que me guia, como aquele que é a minha referência. Terei quedas, mas ele me sustentará, me levantará, me elevará, porque me fará compreender cada dia mais que amando, mesmo perante os homens, eu ser considerado uma pessoa fraca e vulnerável perante o meu espírito, a minha evolução, eu estarei ganhando exponencialmente caminhos de frequências extremamente ligadas à lei do amor e da caridade. Vamos então nos preparar para doarmos o nosso excedente de energia, de forma consciente, de forma objetiva, sabendo que ele será utilizado pelas correntes do bem. Vamos lá. Feche os seus olhos, inspire profundamente, 3 vezes, solte, solte. E assim, mais uma vez, reunidos com o objetivo de conectarmos-nos com o Mestre de Nazaré, mentalizando o sol que nasce no horizonte, no leste, enxergarei Jesus lá aguardando de braços abertos a conexão e o envio dessas forças que externarei pela minha vontade, o fazendo não por constrangimento, mas por desejo e objetivando colaborar humildemente na seara do amor, da paz e da esperança. E assim sendo, as correntes encarregadas desta conexão, deste envio, desta retificação,
até chegar a Jesus, nós estaremos, Senhor, conectando-nos contigo. Só que antes, para equalizarmos minimamente as nossas mentes, faremos o mantra da gratidão. Senhor Pai misericordioso, aqui adentramos a esfera da doação, mas para que tenhamos uma interlocução minimamente aceitável, queremos nos dirigir a todos aqueles a quem tenhamos ofendido, magoado, a quem tenhamos abandonado, negligenciado, a quem tenhamos feito sofrer, a quem tenhamos usurpado bens, patrimônios, condições, tudo, Senhor, que fugiu à lei do amor e da misericórdia. Peço perdão àqueles que nas condições de líder, nas condições de sacerdócio, nas condições de mestre, na condição de autor de volumes e livros, eu tenha induzido-os a caminhos errôneos, equivocados, que redundam ou redundarão em colheitas amargas e difíceis. Eu quero te dizer, Senhor, gratidão pelas ofensas, gratidão pelo teu amor infinito, gratidão, meu Deus, pelo sofrimento, pelas tentações, porque são sementes que outrora deixei e que estão a germinar e a frutificar. Eu me amo, e me amando estarei te amando, porque somos todos um. E assim direi, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão pela tua luz, gratidão pela oportunidade de estarmos conectados nesta noite misericordiosa. E assim, Jesus de Nazaré, unidos em torno do teu nome, nesse instante, iniciaremos a doação do excedente das energias que estão eventualmente localizadas no campo do meu corpo espiritual, conduzindo-as a ti para a retificação. Da mesma forma, sabendo do perispírito, sabendo do ectoplasma, que é a resultante da absorção e transformação do fluido cósmico universal em princípio vital, material de extrema utilidade na espiritualidade, Senhor, e nos trabalhos realizados pelas correntes, oferecemos-lhe esse excedente para que possas retificá-lo. Jesus amado e mestre querido, oferecemos-lhes também do nosso corpo material que nos deste pelo sagrado, oferecemos-lhes a nossa energia magnética, que também é recurso de extrema utilidade pelas equipes socorristas. E assim, confiando na tua luz e no teu amor, Senhor, após retificar essas energias, como faz a purificação, inserindo o teu amor e o teu perdão, a tua misericórdia, essas forças, essas energias serão direcionadas às correntes socorristas de Maria, que trabalham nos vales e grotões dos suicidas e dos ovoides, as correntes socorristas do umbral, que lá estão trabalhando diuturnamente no resgate daqueles que são, Senhor, devidamente merecedores do socorro latente, do socorro que está aguardando apenas que tomem uma decisão de escolher o caminho da luz, não o caminho da escuridão, para enfim adentrarem ao campo da regeneração espiritual, da modificação das enfermidades, transformando-os em espíritos aptos a novas experiências conforme a oportunidade. Oferecendo, Senhor, as energias da corrente médica, que trabalha com ectoplasma, que trabalha com energia magnética,
Pedimos, Pai, sejam elas amplamente difundidas, principalmente neste momento de pandemia, com tantos desencarnes, com tantos internos, com tantas pessoas sendo tratadas em seus lares, com tanta gente vivendo desvios psíquicos pela fé tão pequena, tão tênue, porque, Senhor, é nesses momentos que se conhece o verdadeiro cristão, aquele que nada teme, porque sabe que você é o nosso pastor e nada nos faltará, porque sabe que nenhuma folha cai sem que Deus permita. E dessa forma, Pai misericordioso, nós te pedimos, vinde ao nosso encontro, estai junto de nós, permita sejamos dignos, sejamos, Senhor, humildemente aceitos como o mais pequenos dos seus servidores, apesar de todos os nossos defeitos, confiamos na tua luz e no teu amor, que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos ao momento da fusão das energias. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. E assim, terminamos o nosso momento de doação de energias. Lembrando sempre que à noite, enquanto estivermos dormindo, a espiritualidade presente estará junto de nós, eventualmente repondo e ou levando esses excedentes que tenham sobrado, para que acordemos amanhã tranquilos, tranquilas, regenerados, preparando-nos para, com a permissão de Deus, amanhã às 20 horas, estarmos unidos para orar pela família, pelas famílias, lembrando que não é apenas a atual, as atuais, são todas aquelas que nós já tenhamos pertencido ao longo da nossa história reencarnatória. É uma libertação, é um acerto de situações em nome da misericórdia, do pedido do perdão e do amor infinito. Até amanhã, com a permissão de Deus. Oremos. Oremos por todos aqueles que estão sendo afetados por esta pandemia, que estão internados, parentes de amigos, conhecidos, aqueles que saíram do hospital passando momentos difíceis, com sequelas, que não percam a sua fé. Que os familiares se deem as mãos, que confiemos em Ti, Jesus de Nazaré, que saibamos, Senhor, como no barco, quando elevaste as mãos e a tempestade sumiu, desapareceu, você estará conosco no barco de nossas vidas e nada temeremos, porque és o nosso guia, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso orientador. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo que estamos passando, porque não à toa aqui estamos, em nome do amor infinito. Que assim seja. Amém.